Esse é Roberto, conhecido como Zóio de Gato. Envolvido com o crime organizado, ele tomou a pior decisão: delatar seus comparsas. Essa escolha culminou em um crime brutal contra ele. Agora vamos acompanhar essa história. Esse caso aconteceu em São Paulo e teve uma repercussão enorme depois que vídeos envolvendo o nome de Roberto começaram a circular na internet. O nome completo dele era Roberto Hipólito Rutkauskas, conhecido nas ruas como Zóio de Gato por causa dos olhos claros marcantes. Ele tinha 29 anos, era casado e já tinha um filho pequeno de apenas 2 anos de idade. Apesar de tentar manter uma aparência de homem comum em alguns momentos da vida, Roberto já tinha um histórico ligado diretamente ao crime organizado. Segundo as investigações, ele já circulava no meio criminoso há bastante tempo e também já tinha passagem pela polícia. Anos antes da própria morte, Roberto chegou a participar de outro crime brutal. De acordo com o que foi levantado pelas investigações, ele teria sido o motorista responsável por levar um homem até um local onde aconteceria uma execução ligada ao chamado Tribunal do Crime. A vítima daquele caso teria sido levada para um local isolado e morta logo depois. Roberto acabou preso por envolvimento nesse episódio, mas saiu da cadeia em 2023. Depois que deixou a prisão, ele voltou a se envolver com pessoas ligadas ao crime. Só que dessa vez ele começou a atuar de outra forma. Segundo as informações da investigação, Roberto passou a vender informações sobre integrantes do crime organizado para policiais. O problema é que esses policiais também tinham ligação com atividades criminosas e usavam essas informações para extorquir traficantes, roubar cargas e causar prejuízo para membros da facção. Roberto utilizava redes sociais e contatos dentro do próprio meio criminoso para levantar informações sobre traficantes, esconderijos e movimentações. Depois disso, ele repassava tudo em troca de dinheiro. Dentro da facção, pessoas assim são vistas como traidoras. E foi exatamente aí que ele começou a assinar a própria sentença de morte. Os integrantes da organização descobriram o que ele estava fazendo e começaram a procurar por ele. Roberto sabia que estava marcado. Segundo relatos, ele chegou a mudar constantemente de hotel, evitava ficar muito tempo no mesmo lugar e já demonstrava sinais claros de paranoia. Ele sabia que, se fosse encontrado, dificilmente teria uma segunda chance. Dias antes da execução, Roberto foi confrontado por integrantes da facção em frente a um bar em Guarulhos, na Grande São Paulo. Era madrugada e ele estava acompanhado da esposa. Os criminosos chegaram já perguntando diretamente se ele era o famoso Zóio de Gato. Roberto tentou negar no começo, mas os homens já sabiam exatamente quem ele era. Calma aí. Maria. Moça, tira o carro da rua aí. Só um minuto. Você vai morrer já. Sabe o que eu vou fazer com seu sangue, seu inseto? Vou tomar seu sangue. No vídeo, é possível ver o clima extremamente tenso da discussão. Os integrantes da facção ameaçam Roberto o tempo inteiro e deixam claro que ele já estava marcado para morrer. Em um dos momentos mais pesados da gravação, um dos criminosos diz que iria beber o sangue dele. Essa expressão, segundo investigações e relatos sobre o PCC, é usada como uma forma extrema de ódio contra alguém considerado traidor. Depois daquela discussão, a situação de Roberto piorou completamente. Segundo as informações levantadas pela polícia, integrantes ligados ao chamado Resumo, setor responsável pelos julgamentos do Tribunal do Crime, passaram a monitorar ainda mais os passos dele. E a decisão final já tinha sido tomada. 13 dias depois daquele confronto na porta da balada, Roberto viveria os últimos momentos da vida dele. Era noite do dia 16 de setembro de 2023. Roberto estava com a esposa e o filho depois de um jantar em Guarulhos. A família entrou em um carro de aplicativo para voltar para casa. Só que durante o trajeto, Roberto percebeu que um veículo preto estava seguindo o carro deles. Desconfiado,
Ele chegou a pedir para o motorista parar em um posto de combustível. O carro suspeito parou logo à frente. Naquele momento, ele percebeu que realmente estava sendo seguido. Mesmo assim, resolveu continuar a viagem tentando escapar. Pouco tempo depois, já na rodovia Presidente Dutra, o carro onde Roberto estava foi fechado pelos criminosos. Os veículos fizeram manobras bruscas até obrigar o motorista do aplicativo a parar completamente. Nesse momento, homens armados e usando balaclavas desceram rapidamente do veículo. O caos começou dentro do carro. A esposa de Roberto pegou o filho no colo e saiu correndo desesperada pelo acostamento, tentando salvar a criança. Já Roberto tentou fugir correndo, mas acabou alcançado pelos criminosos. Segundo relatos, antes de ser levado, ele ainda gritava dizendo: "Eu tenho problema! Eu tenho problema!" Era como se tentasse avisar que aquilo não era um assalto comum. Ele sabia exatamente o motivo daquela abordagem. Roberto foi colocado à força dentro do carro dos sequestradores e levado para a favela da Funerária, na zona norte de São Paulo. Segundo as investigações, foi nesse local que aconteceu o chamado Tribunal do Crime. Lá, Roberto teria sido interrogado, agredido e executado. Toda a ação foi filmada pelos próprios criminosos. O vídeo começou a circular em grupos ligados à facção e acabou chegando até as mãos da polícia durante a investigação do caso. Calma, cadê o filme aí? Eu também de filma aí, velho. Deixa eu chegar, velho. Rápido. Calma, cadê o filme aí, velho? Filma aí de bico aí, velho. Sai, de bico. É sem cara, viado. Vai sem cara. É sem cara. Deixa sem cara. Deixa sem cara. Após a execução e a divulgação das imagens, investigadores começaram a analisar quadro por quadro do vídeo para identificar os envolvidos. Um dos primeiros reconhecidos foi Alisson Alexandre Borges, conhecido como TK. Segundo a investigação, ele aparece segurando Roberto durante os disparos. A própria mãe dele reconheceu o filho nas imagens quando foi procurada pela polícia. Alisson fugiu para a Bahia, mas acabou preso em uma operação conjunta das polícias de São Paulo e Bahia. Durante o interrogatório, ele admitiu participação no Tribunal do Crime. Outro identificado foi Jefferson Rodrigues Alexandre, conhecido como Irmão J. Testemunhas afirmaram que ele participou diretamente do transporte de Roberto para dentro da comunidade onde aconteceu a execução. Além deles, outro nome apontado pela investigação foi Michel da Silva, conhecido como Neymar do PCC. Segundo os investigadores, ele fazia parte da chamada Sintonia do Resumo, responsável por validar execuções dentro da facção. A presença dele no local mostraria que a execução tinha sido autorizada oficialmente pelo grupo criminoso. Mesmo depois das prisões, o corpo de Roberto nunca foi encontrado. A suspeita é de que ele tenha sido enterrado em um cemitério clandestino, usado pela organização criminosa para ocultar vítimas executadas pelo Tribunal do Crime. No fim, Roberto acabou tendo praticamente o mesmo destino de outras pessoas que um dia também foram levadas para execuções, das quais ele participou ou ajudou de alguma forma. O mundo do crime funciona assim. Hoje alguém pode estar ajudando a perseguir, amanhã pode ser o próximo perseguido. E apesar da brutalidade do caso chamar atenção, é importante lembrar que Roberto também estava envolvido diretamente com o crime organizado. As escolhas que ele fez colocaram ele dentro de uma realidade extremamente violenta, onde traições quase sempre terminam da pior forma possível. Esse caso acabou servindo como mais um exemplo de que o crime não compensa. Quem entra nesse caminho passa a viver cercado de medo, perseguição e violência, e muitas vezes o final acaba sendo trágico.